Ora viva, seja bem-vindo a mais um episódio do Final Cut, podcast da Sport Sellers. Connosco hoje temos João Lapa, empresário de futebol, também já foi preparador físico, recuperador físico, autor, esteve em clubes como o Wolverhampton, Famalicão, Al Ain da Arábia Saudita e hoje está aqui connosco para falar um pouco deste seu novo projeto e também daquilo que é o seu percurso no futebol, uma figura se calhar não tão mediática como outras, mas uma figura bem conhecida no meio, que é o Desporto Rei. João, muito obrigado por estar aqui connosco. Obrigado também pelo convite. No Final Cut, neste início de 2024, neste segundo episódio. Fala-me então deste projeto recente que tu abraçaste, que é o Lapa Football Management. Olha, pronto, este projeto surge aqui por um conjunto de situações que se encaminharam nesta direção. Como tu disseste, eu fui recuperador físico e preparador físico, mas já tinha em mente um dia mais tarde dedicar-me a este projeto e a esta função. Mas a vida tem sempre, há sempre mudanças, há sempre desafios e há sempre coisas que nós não estamos à espera ou que não estamos a pensar e as coisas anteciparam-se um bocadinho o cenário. Tive alguns convites para trabalhar nesta área enquanto era preparador físico e a coisa foi-se cada vez maturando mais aqui na minha cabeça e comecei a tentar perceber de que maneira que isto realmente podia avançar e como. E foi assim, no último ano já estava cá em Portugal, no último ano de Famalicão, quando nós saímos, comecei a ponderar e a tentar perceber se era a altura certa e pronto, tendo em conta os convites que já tinha tido, algumas indicações de alguns amigos também que trabalham nesta área, comecei a dizer assim, bem, acho que eu sou uma pessoa que gosto de desafios, gosto de arriscar e também de experimentar outras coisas e tentar um caminho diferente e tentar, dentro ainda de um bocadinho com a mesma filosofia, mas tentar dar um salto também na vida e noutro campeonato, não é? Sim. E pronto, foi assim que surgiu esta ideia. Mas o Lapa Football Management é agenciamento de jogadores ou é também algo mais? Eu calculo que seja algo mais, ou não? É assim, eu acho que para mim a minha ideia neste momento é uma pequena agência, como quase uma agência boutique, porque a ideia é claramente não de ser uma agência de massas, porque esta minha abordagem não o permite que assim seja também. Aquilo em que eu acredito e aquilo em que eu acho que posso ser uma mais-valia para o mercado é ter um conjunto de jogadores mais restrito, mas ter uma dedicação e uma forma de trabalhar e um mindset que eu acho que é diferenciado e por isso não me permite ter uma carteira de muitos jogadores. Então por aí já se torna um bocadinho diferenciado. E depois a minha intenção principal é trazer um bocadinho toda a minha experiência que eu tive enquanto preparador e recuperação no que diz respeito à preparação de um atleta, de um jogador de futebol, em todas as suas áreas, porque tu quando és preparador não trabalhas só a preparação física, tu tens um conjunto de coisas, de preocupações e de cuidados que tens tudo à volta que está diretamente relacionado com o rendimento do jogador e trabalhas com tantas pessoas que somos sempre equipas multidisciplinares que vais absorvendo e vais bebendo de várias pessoas e de várias experiências e acabas por unir isso tudo em prol do que é o rendimento e a performance do jogador. E é um bocadinho esse mindset que eu tento trazer também agora para a área do agenciamento, ou seja, foco muito grande no jogador e assim, essencialmente dar munições e ferramentas para que os jogadores possam crescer. E esse é um dos lemas aqui da agência, é nunca pares de crescer, a minha intenção é constantemente, acreditamos que o jogador, mais do que chegar a um clube ou um nível, é que o jogador nunca pare de crescer, ou seja, estar constantemente em diferentes áreas a dar ferramentas para que o jogador continue sempre o seu caminho e que também numa perspectiva que também falo muitas vezes, que é a longevidade da carreira do jogador, ou seja, quanto mais cuidados nós conseguirmos ter já numa idade mais, não só cuidados, mas também esta preparação de mentalidade do que é ser, este compromisso do que é ser um atleta de alto rendimento, um jogador de alto rendimento, porque há aqui um bocadinho, às vezes, esta dualidade que é: eu quero ser jogador de futebol
ou eu tenho o compromisso de ser jogador de futebol, que são coisas diferentes, não é? Porque o querer ser, se calhar tenho talento, isto com algumas coisas vai lá. Mas depois, será que eu vou conseguir manter? Será que este talento é suficiente para eu manter uma carreira ao longo do tempo? Ou é preciso algo mais? E nós acreditamos, eu acredito que há determinados fatores que são cruciais e que podem ser diferenciadores para que o jogador possa, claro que o talento há sempre, é fundamental, mas há fatores que podem ajudar a que o jogador, eu digo que sempre gosto mais de trabalhar com probabilidades, eu não gosto de prometer nada a ninguém, mas gosto de dizer, ou gosto de pensar que se forem feitas determinadas coisas, a probabilidade das coisas correrem de uma certa forma é muito maior. A verdade é que diz que o talento é fundamental, mas há sempre aquele indivíduo que diz, não, eu no tempo dele eu era o melhor jogador da equipa, não é? Ou seja, não são os que têm mais talento que muitas vezes chegam lá, são aqueles que querem mais. Sim, eu acredito que sim, porque nós já sabemos de muitas histórias e também já ouviste muitas vezes, de certeza, andamos já no futebol e no desporto já há algum tempo e ouvimos muitas vezes, epá, aquele indivíduo tinha um talento, epá, mas perdeu-se, não é? E perceber porque é que um jogador com tanto talento se perde, claro que há sempre, são muitos fatores, mas eu acho que é este acompanhamento e esta criação de mentalidade e compromisso, acima de tudo. Eu realmente quero ser, porque quando uma pessoa assume um compromisso tem que abdicar de muita coisa, não é? Porque para tentar alcançar determinados objetivos e nós temos em Portugal se calhar um dos melhores exemplos disso, não é? O nosso Cristiano Ronaldo que não deixa de ser uma figura e um exemplo do que é realmente a dedicação e o compromisso a ser um atleta de alto rendimento e o talento só muitas vezes não chega, é muito importante sem dúvida, porque também por muitas ferramentas que demos a um atleta, a um jogador, damos-lhe tudo o que é possível para ele ser, mas também se não houver ali talento e jeito, não é, para aquilo, também não vamos conseguir fazer um milagre, não é? Então é um bocadinho por aí. Tem que se trabalhar muito para conseguir. Achas que, ou seja, é uma abordagem, e na página do Lapa Football Management, se não estou enganado, está lá essa abordagem 360. Sim. Gerenciamento esportivo, análise de jogo, rendimento, assessoria e preparação física. Achas que é uma lacuna que existe nos clubes de futebol, esta abordagem 360, ou de certa forma o que tu queres, o que tu ofereces é o complemento daquilo que já existe nos clubes? Eu acho que é um bocadinho é assim, porque nem todos os clubes são iguais também, exatamente, não é? É por aí que eu queria começar. É assim, eu acho que os clubes hoje em dia já estão muito preparados, já têm alguns clubes já estão muito preparados, já têm consciência e sabem do que é preciso, só que muitas das vezes é muito difícil ter esse acompanhamento tão individualizado, não é? São muitos jogadores, as estruturas estão montadas para isso, mas depois na realidade nem sempre se consegue dar um acompanhamento tão pormenorizado, tão personalizado, tão individualizado e muitas das vezes os clubes onde os jogadores estão não têm condições, não têm essa capacidade. Nós às vezes achamos, mas isso os clubes já fazem, ou já deveriam fazer. É verdade, há muitos clubes que já fazem em determinados níveis, em determinados patamares, há clubes que já têm essa capacidade de ter uma estrutura, várias estruturas, cada uma na sua área, que possa dar esse apoio a alguns jogadores. Há outros que agradecem, não é? Sim, exatamente. Mas há uns que não conseguem, há muitos clubes que não conseguem, efetivamente. E então, esta proximidade, esta iniciativa e esta abordagem 360 é exatamente isso, é tentar, mesmo que os jogadores já tenham no clube, não é? Mas se calhar, por alguma razão, as coisas também não estão a funcionar, ou não estão ou não estão a aproveitar se calhar essas capacidades que os clubes e essas estruturas que os clubes têm e continuar a fornecer isso e continuar ou seja, é quase um caminho paralelo àquilo que os clubes já estão a fazer no sentido de dar suporte a que isso continue a acontecer, que o jogador sinta que pode continuar e que tem sempre alguém também ali que lhe possa ajudar em todas as áreas da vida e que o permita focar-se só no seu rendimento. Um trabalho em que tu de certa forma estás em contacto permanente com o clube, há um contacto, há uma ligação, porque é importante, não é? Nomeadamente esses clubes com uma estrutura maior, caso de Benfica, Porto, Sporting, de certa forma, por vezes, se calhar também não tem de ser mesmo assim, ou com uma ligação estreita entre vocês e o clube, ou pode ser em clubes mais pequenos, por exemplo, à revelia dos clubes, porque também sabemos que os clubes às vezes também são egoístas, não é? Pensam mais neles do que propriamente nos jogadores. É assim, eu acho que
à medida que os anos estão a passar, nos últimos anos, tem-se vindo uma tendência, tem-se visto que os clubes cada vez mais, eu da minha experiência que tive em clubes, acho que sempre que há uma sinergia entre as partes, as coisas funcionam sempre melhor para toda a gente. E mesmo dentro de um clube, muitas das vezes também poderia acontecer isso, quer dizer, há determinadas pessoas que acham que isto deve ser só assim, vamos fechar isto para aqui, isto é um departamento, isto é outro, cada um na sua área, não somos... E uma das coisas que eu acho que correu muito bem, por exemplo, connosco no Wolverhampton, foi exatamente isso. Havia uma grande simbiose em todos os departamentos, entre o treinador, entre a equipa técnica, entre o departamento médico, toda a gente envolvente, e isso ajuda muito a que toda a gente saia beneficiada. Aqui é exatamente a mesma coisa. Aqui, quando os clubes também mostram essa abertura para que se possa fazer e explicar o que é que se quer fazer, o que é que se pretende fazer com o jogador e se houver essa ligação, acho que é sempre muito mais fácil e torna o processo todo muito mais simples e acho que quem fica a ganhar é o jogador. É difícil ficar longe do relevado? Olha, sinceramente... Ou não vais ficar longe do relevado? É assim, longe nunca estou, porque eu continuo a trabalhar com jogadores de futebol, vou vê-los nos jogos, quando posso vou a treinos ou o que for, mas a verdade é que até agora estou muito entusiasmado com este projeto e tenho-me dedicado muito e... Talvez por isso ainda não tenha sentido a falta de estar aquela adrenalina do campo e isso ainda não bateu. E já lá vamos ao campo, vamos continuar aqui um pouco nesta parte do agenciamento. É difícil entrar neste mundo do agenciamento esportivo? Sim. Sentiste muitas dificuldades? Estás a sentir? Sim, sem dúvida. Sinto que tenho uma montanha muito grande ainda para escalar. Por várias razões, não é? Porque é começar um projeto. Eu costumo dizer, eu não venho do zero para o futebol, não sou um paraquedista que caiu no futebol, não é? Eu venho dentro do meio, sei o que é um jogador de futebol, sei o que é que um jogador precisa e por isso aqui também acho que consigo ter alguma vantagem, porque acho que posso dar algum tipo de direcionamento mais preciso e mais específico em determinadas áreas, não é? E por isso acho que isso pode ser uma vantagem. Mas claro que sim, tipo, quando se entra num mundo onde há tanta gente, e há tanta competição e há tanta concorrência, claramente que é um mundo difícil. Tenho aqui um desafio enorme pela frente, mas estava preparado para isso, já sabia que ia ser assim. Foi uma atitude, uma decisão completamente consciente, que sabia que vai ser um processo muito, muito gradual, muito lentamente, tentando ganhar o meu espaço no mercado e a confiança das pessoas que trabalham nos clubes e dos jogadores também, mas tem sido, acima de tudo, tem sido muito interessante a resposta a nível do que são os próprios jogadores, o que são os pais dos jogadores. A abordagem tem sido muito, muito bem aceita e muito bem recebida. E treinadores? Treinadores imagina... Procuras mais esta integração, este agenciamento a nível dos jogadores ou também... Não, também trabalho com treinadores. Sim. Também trabalho com treinadores. Trabalhos diferentes? Sim, são diferentes, exatamente, são diferentes, mas mais focado nos jogadores, mas também trabalho da mesma maneira que também não quero ter muitos treinadores a trabalhar comigo, mas assim, neste momento estou a trabalhar só com um treinador, um jovem também. Aqui o meu foco tem sido apostar sempre em pessoas e neste caso jovens, seja como treinador, seja como jogadores, porque acho que também estão mais abertos neste momento a partilhar e a querer crescer com o mesmo mindset e porque há aqui muitas coisas que acabam por ser comuns e há esta abordagem 360, há coisas que são mais específicas para um jogador, mas há outras coisas que também que podem ajudar também um treinador a ter mais sucesso também. Tu tens aqui, né, a análise de jogo e rendimento, terá a ver com aquilo que os jogadores de facto colocam em campo. Psicologia de alto rendimento, pensas que é algo que falta neste momento, falta aos jogadores, nos clubes? O que é que entendes como psicologia de alto rendimento? Olha, esse conceito vem um bocadinho da experiência que eu tive a sorte de trabalhar com uma pessoa no Wolverhampton, Júlio Figueiredo, que é um psicólogo argentino, mas muito mais do que um psicólogo, é um especialista em alto rendimento. Apesar da sua formação ser em psicologia, teve muita experiência, trabalhou em vários clubes, em Espanha, no Barcelona, Valência, por aí fora, teve muita experiência, trabalhou com muitos jogadores e tive a sorte de poder trabalhar com ele e percebi claramente, eu quando estava no Wolverhampton, não só ao nível da influência que ele teve
em toda a gestão e todo o processo de trabalho com o grupo, com treinadores e também equipa técnica e também jogadores, mas percebi de mais perto a diferença que faz ter uma pessoa com uma mentalidade mais fora do que é que nós estamos às vezes, porque associamos muitas vezes a psicologia à psicologia clínica, não é? Tipo de Sim. termos problemas, temos que os resolver, temos alguma coisa e esta mentalidade e este trabalho com esta pessoa fez-me ver que há determinadas coisas que realmente podem potenciar muito o rendimento de um jogador ou a recuperação de um jogador. Quando, por exemplo, eu fazia trabalhos de recuperação de lesões com alguns jogadores, ele aproximava-se de mim e dizia-me determinadas coisas: olha, tenta fazer ver isto ao jogador, passa-lhe esta mensagem, tenta ver isto, já experimentaste fazer isto, o que é que achas, como é que ele está? E eu achei que nós conseguimos potenciar a recuperação de um jogador muito mais vezes. Então eu não podia deixar hoje em dia essa pessoa trabalha, não trabalha comigo, mas é um parceiro a quem eu recorro quando acho que em determinados pontos pode ser importante dar algum tipo de input, e para mim eu considero essa preparação mental, vá lá, não gosto muito de usar esta palavra, depois associa-se muito a esta preparação aos coachings e não sei o quê, não é por aí que eu quero entrar, mas tenho a certeza que isto... A saúde mental hoje em dia está muito na moda falar-se de saúde mental, mas a verdade é que o saber levar um jogador, entre aspas, não é? A fazer determinadas tarefas, nomeadamente na recuperação física, sim, acaba por ser é um desafio, é preciso criar uma ligação de confiança. Exatamente. Achas que também ajuda nesse Também, nesse sem dúvida, também. É isso, não podemos dissociar uma coisa completamente da outra. As pessoas têm experiência nessa área, são formadas nessa área, conseguem sempre atender essas necessidades também. Mas aqui é sempre vista mais numa perspectiva de rendimento. O que é que tu podes fazer enquanto atleta para conseguires integrar melhor aqui? Como é que deves abordar, se calhar, um treinador? Como é que deves abordar talvez isto aqui? Como é que geres a tua posição dentro do grupo? Em campo? Como é que geres os teus comportamentos com os teus colegas? De que maneira é que isso vai-te beneficiar a ti e a tua equipa? E então fiquei muito mais sensível e alerta para este tipo de comportamentos e de modelos de rendimento que eu acho que podem ser um game changer para um jogador. E tenho acompanhado, sei de atletas que são acompanhados também individualmente e que têm tido mudanças na carreira brutais, estando acompanhadas a treinar no mesmo sítio, com não sei o quê, de repente começam a ter rendimento completamente diferente e pronto, eu acredito muito que este tipo de trabalho tem muita influência, pode ter muita influência no crescimento de um jogador. Ora, vamos agora então aqui um pouco recuar aqui no tempo, mas só para explicar às pessoas, há uma diferença óbvia, mas eu queria que tu, de certa forma, elencasses aqui as diferenças para as pessoas perceberem a diferença entre um recuperador físico e um preparador físico. São duas coisas completamente distintas. Sim. São funções diferentes, sem dúvida, sim. Pronto, o recuperador físico está muito mais associado normalmente à recuperação de um atleta que vem de uma lesão, não é? Fazer aquela integração, aquela ponte entre a parte em que o jogador já está apto para começar a fazer algum tipo de atividade, algum tipo de exercícios, para a integração com a equipa, não é? Há aqui um gap que é preciso preencher, vá lá, e é onde o recuperador físico tem um papel mais importante. Antes de chegar ao relevado ou mesmo antes? Não digo, antes de integrar uma equipa, antes de integrar o treino com a equipa, que é diferente, porque o trabalho no relevado, pelo menos da minha perspectiva e da maneira como eu sempre olhei para a reabilitação e para o tipo de trabalho, sempre gostei de fazer uma coisa muito mais específica e de acordo com a posição em que o jogador já ocupa no campo e tentar sempre adaptar ao máximo todo o tipo de exercícios, todo o tipo de estratégias que podem voltar a potenciar o jogador, sejam feitos de uma forma logo muito precoce no campo e de acordo com a posição do jogador, como eu estava a dizer. Sim. Então, e o preparador físico já é a pessoa que está ali diariamente com o treinador no campo a ajudar na preparação física do... Sim, também, exatamente, sim. Nós, por exemplo, o preparador físico tem um papel muito mais importante a nível de controle de tudo da equipa, não é? Tem um foco muito mais global, muito mais de gestão das cargas, de momentos aplicar mais carga, menos carga, de todo o trabalho, tipo, nós, por exemplo, no Wolverhampton tínhamos muito, aí trabalhámos muito, como eu disse, trabalhámos muito próximos e muita equipa, tipo, no trabalho da prevenção de lesões, quer nos programas de pré-ativação, e isso era eu que fazia também, por exemplo, os programas de pré-ativação dos jogadores antes de ir, e aí não era com os lesionados, era com a equipa toda,
antes de trabalharem, antes de irem para o campo. A ativação, sim. Foi um tipo de trabalho que nós fazíamos, não só a ativação, mas nós, por exemplo, eu acredito muito no trabalho de microestímulos, e principalmente em campeonatos como nós estávamos, onde a carga de jogos era muito elevada. Eu sempre achava que conseguimos aplicar em determinados momentos microestímulos, permitem ao longo de muito tempo já ser um estímulo considerável, não é? Tipo, é um bocadinho aquela analogia das páginas da lista telefónica. Uma folha sozinha tu consegues rasgar, não é? Mas muitas folhas fininhas tu vais tentar rasgar uma lista telefónica e não consegues. E eu tentei sempre também um bocadinho aplicar esse conceito com os atletas, que é convencê-los e tentar mobilizá-los que vamos tentar fazer aqui todos os dias um bocadinho, para tentar criar este compounding effect, que é todos os dias um bocadinho, ao fim de algum tempo já temos alguma carga considerada, e isso vai produzir adaptações. Então todo esse tipo de trabalho era feito um bocadinho em conjunto, não era só segmentado, és recuperador físico, só fazes recuperação, és preparador físico, só trabalhas com equipe. Não, havia sempre este cruzar de informação e entre ajuda também, que acaba por ser muito benéfico na minha perspectiva para um jogador e para uma equipa. São desafios diferentes, então, portanto. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu fiquei aqui um pouco na parte da recuperação física, no sentido de que há a cirurgia, há a fisioterapia, tu entras logo nesse processo para perceber onde é que podes influenciar, o que é que podes fazer. É logo nesse processo aí. Eu confesso que há bocado pensei... antes de ir para o relevado já estás tu a trabalhar com o jogador. Sim. Ou seja, logo naquele momento em que há uma fase, vou tentar ser assim um bocadinho mais desde o princípio. Nós, por exemplo, quem pega no jogador logo a perseguir uma lesão normalmente são os fisioterapeutas, não é? Mas na maneira como eu vejo o treino, acho que logo desde o início, quando há esta relação, que podes ter esta abertura e confiança com as pessoas que estão a trabalhar com os jogadores, tu consegues logo estabelecer sinergias com a pessoa com quem está a trabalhar. Olha, acho que devemos optar por esta estratégia, vamos por aqui, vamos por acolá. Eu lembro, por exemplo, vou dar um exemplo que se calhar um jogador que ia ficar lesionado durante algum tempo, não é? O fisioterapeuta sempre, que o jogador durante algum tempo ainda nem sequer vai fazer exercícios para o ginásio, ou não vai poder ir ao campo, e uma fase muito inicial. Nós usávamos estratégias de jogos que nós usamos, que são hoje em dia que estão mais jogos, que não são bem jogos, mas são exercícios que parecem jogos, né? Um bocadinho aqui o gamification de determinados exercícios que o jogador podia fazer enquanto estava numa maca, que está relacionado com a capacidade de o cérebro estar a perceber o que é que está a passar, dar mensagens ao cérebro para ativar as zonas que foram lesionadas, que normalmente quando há uma lesão há um corte de informação, e tentar que o cérebro não desligue completamente e que acelere o processo de recuperação. O próprio jogador ver imagens dele quando estava em jogos, clipes que pedíamos ao departamento de análise para fazer cortes de vídeos, de momentos de vídeos para o jogador rever com frequência, e nós acreditávamos que isso, e também lá está com a pessoa que nos acompanhava, que nos dava alguns aportes nesse sentido, era o jogador quando chegasse ao campo, a adaptação ia ser mais rápida, porque não era um momento estranho, há quase uma realidade ali virtual, não é? Para fazer uma readaptação mais próxima, e este tipo de estratégias é logo desde o início. Nós não queremos pegar só no jogador, olha, está aqui, já está bom para tu pegares, agora faz a tua parte. Era sempre tudo muito mais até porque tens que ir criando uma certa ligação que se calhar não existe tanto, porque mais como preparador físico existe, recuperador físico se calhar não existe tanto, uma ligação para que eles no futuro mais próximo, quando forem trabalhar diretamente no campo, e quando tu lhe fores pedir coisas que lhes vai doer, que lhes vai custar muito, eles confiarem em ti 100%. Sim. Esse é o grande desafio, é tu fazeres com que eles te obedeçam fielmente àquilo que tu lhes pedes, porque eu percebo que também há desconfiança, há o jogador mais preguiçoso, há aquele que quer fazer tudo quer ir muito depressa para o campo, quer acelerar as coisas. Exatamente. É o grande desafio, é essa confiança. Essa palavra, tu disseste a palavra certa, é um desafio. O recuperador físico no meu papel tem um, na minha opinião, tem um papel muito, tem um desafio muito grande, porque às vezes é ali um bocadinho. Eu usava esta expressão às vezes quando fazia, na altura dos lives, e quando foi o Covid, fizeram algumas entrevistas, tipo as lives e algumas conversas, e perguntavam também um bocadinho sobre isso do recuperador físico, e eu digo o recuperador físico às vezes é como estar
quando vais fritar um ovo, não é? Tu tens que fazer aquilo tudo com muito cuidado, mas se não partes o ovo com força suficiente, não consegues abrir o ovo. Mas se fazes com força demais, o ovo deixas de ter um ovo estrelado, não é? O ovo fica ali todo aberto. E a recuperação física é muito isto, não é? Tu tens que dar estímulos ao jogador para que ele comece a crescer e comece a evoluir, mas também se dá estímulos a mais, acabas por ter retrocessos e teres recaídas e recidivas, por isso é um processo muito cuidadoso, tens que gerar essa confiança no jogador, não é? Para ele acreditar que pode fazer e que vai conseguir e não sei o quê, mas ao mesmo tempo também não podes excitá-los demais porque pode acontecer isso, não é? Porque depois querem acelerar tudo e querem fazer tudo mais rápido, querem voltar e não querem perder o lugar na equipa e vamos e tu também tens de ter este papel. Há aqueles que acham que sabem mais do que o próprio recuperador físico. Sim, também é verdade. Digo eu, mas há esse desafio, pois há, sem dúvida. Entre aspas, vedetas, que eu não gosto de chamar vedetas, mas há aqueles que nós olhamos de fora, né, achamos que são há vedetas, mas o nome se calhar certo é estrelas, né? De alguma forma intimida quando tens um jogador. Se calhar quando chegavam às tuas mãos já tinhas uma ligação, né? Mas de alguma forma aquele primeiro contacto é intimidatório pelo facto do jogador que está do outro lado. Imagina um Cristiano Ronaldo, não é? E tu tens de chegar ao pé do Cristiano Ronaldo e dizer, porque também eles têm toda uma entourage à sua volta. Sim. Assim, intimidatório eu não sei explicar. Claro que eu também, é assim, tem um bocadinho a ver, os jogadores também quando sabem o que é que tu já fizeste e de onde é que vens, também tem uma abordagem contigo, também não estás tão em xeque, não é? Porque não és um novato que estás a trabalhar com aqueles jogadores, já tens, se calhar, os jogadores também falam tudo entre eles, vão perguntar, pá, como é que não é, já trabalhaste, já fizeste, como é que é? E isso também, felizmente, da minha parte, ajudou muito, porque as coisas foram correndo bem e isso vai dando confiança e vai dando também, vai-se transmitindo essa mensagem aos jogadores, mas é sempre um desafio, sem dúvida, é sempre há jogadores, claro, eu também nunca trabalhei assim com super estrelas, trabalhei com grandes jogadores que fizeram carreiras brilhantes, mas assim super estrelas, ou pelo menos também das estrelas que apanhámos, nunca tivemos assim ninguém com esses egos que quisessem criar essa distância e esse tipo de comportamentos assim, por isso nunca experienciei esse não é um problema, mas sim. É algo que pode acontecer. Diz-me uma coisa, é uma evolução natural, por exemplo, passar de seguir de recuperador físico para preparador físico, são duas coisas completamente distintas, não tem que ir olha, numa carreira, por exemplo. Sim, eu na minha carreira comecei como recuperador físico no Olhanense. Sim. E depois passei a ser logo preparador físico numa academia inglesa, depois voltei outra vez para o Olhanense como preparador físico, depois na Arábia tive como preparador físico e quando voltei para o Wolverhampton é que voltei a ser recuperador. Por isso tem a ver com os projetos, tem a ver com as oportunidades, tem a ver com os momentos, não diria que é uma coisa linear. A partir do momento, se calhar, como uma pessoa é preparador física, se calhar custa mais dar um passo para trás, mas se calhar dás um passo para trás na liga que estavas, mas foste para uma liga, se calhar, que tu gostavas muito de ir, então se calhar compensava voltar a ser recuperador físico e foi por isso que me convidaram na altura para ajudar nesse projeto e nesse trabalho, por isso não vejo isso como andar para a frente e para trás, mas sim uma adaptação aos momentos e à carreira, como vai evoluindo. Quais as diferenças, e tu trabalhaste em Portugal, aliás, começaste e a última experiência foi no Famalicão. Sim. Arábia Saudita e Inglaterra. Tem diferenças o treino e a preparação física de país para país? Ou o processo é geralmente o mesmo? Porque a gente fala da sobrecarga de jogos que existe, por exemplo, em Inglaterra, em Portugal são menos, depois aí na Arábia Saudita há outro tipo de situações que eu desconheço, mas porventura o calor será outro desafio, mas também treinam mais tarde, se calhar. Sim. É diferente? É assim, eu acho que todos os sítios têm que ter uma adaptação, não é? Nós temos que saber onde é que estamos e tentar perceber o que é que temos pela frente e quais é que são os desafios. Na Arábia, claramente, quando eu fui para a Arábia foi em 2014, 2015, não é a Arábia que temos agora, havia muitos desafios, havia uma série de proibições e não sei o quê, mas em termos do que foi o trabalho com os jogadores, acima de tudo, o mais difícil, por exemplo, na Arábia foi tentar fazê-los ver
esta mentalidade mais profissional de regras, de dar-lhes regras, de disciplina, acima de tudo, foi aquilo que nós sentimos que era o mais importante na altura, que era a nível de comportamentos táticos da equipa, que o treinador identificava, e mesmo comportamentos de profissionalismo e de um atleta de alto rendimento. E aí foi um desafio enorme, porque percebemos que não havia essa cultura naquela altura. Não havia, na Arábia Saudita não havia tanto essa cultura tão vincada, e era muito, os jogadores sauditas já ganhavam muito dinheiro na altura, não é? E as coisas pareciam relativamente fáceis. Tipo, eles ganham mesmo a nível de comparação com, por exemplo, com os estrangeiros? Eu agora não sei como é que está. Na altura, os estrangeiros ganhavam mais. Os estrangeiros que lá chegavam já ganhavam mais. E acredito que continua a ser assim, não é? Mas já ganhavam muito bem também os locais. E isso, para eles, parecia que a vida era fácil. Ser jogador de futebol na Arábia Saudita, tens algum talento, não precisas ter grandes cuidados, e há sempre um clube que vais ter sempre um clube, não é? E agora esta nova viragem, acho que está a mudar um bocadinho ali. Acho que o jogador saudita está a sofrer um bocadinho agora, este reverso, não é? Porque agora está a haver muito jogador estrangeiro, que antigamente haviam alguns, mas não esta quantidade que temos agora. Achas que, de certa forma, vocês, e quando digo vocês, digo-te a ti e todos aqueles que foram para lá trabalhar, ajudaram que este caminho chegasse a este ponto, tiveram influência para que hoje em dia se calhar estão mais receptivos a estas mudanças, e acredito que para eles também, achas que eles recebem facilmente, acolhem facilmente, ou acham que vais para lá mandar e ensinar? Eu agora não conheço tão bem a realidade, né? Mudou muita coisa na Arábia, mas eu quando fui para a Arábia Saudita em 2014, eu digo sinceramente, quando fui para lá eu não sabia o que é que era, não sabia para o que é que ia, nem sabia o que é que era a Arábia Saudita, não fazia ideia. A imagem que eu tinha é que são todos terroristas, que é o que nós vimos aqui a passar na televisão, aqueles que andam vestidos assim, quem diz Allah e não sei o quê, era um bocadinho o conceito que eu tinha, e foi uma surpresa espetacular quando lá cheguei, porque os sauditas são pessoas super divertidas, super hospitaleiras, adoram receber, adoram convidar, estão sempre prontos para convidar para almoçar, para jantar, sempre em eventos entre eles, não fazem muitas festas porque não têm as coisas deles muito reservadas, mas sempre muito, muito queridos, e isso foi uma surpresa para mim, foi uma surpresa super agradável, que eu não estava nada à espera. Achei que ia ser um povo muito, muito rude, muito agressivo, e os jogadores super afáveis, sempre a rir, gostam de brincadeira e não sei o quê, então isso foi uma surpreendeu-te? Surpreendeu muito pela positiva nesse aspecto. E quais foram já aqui falaste um pouco, mas quais foram os maiores desafios de viver na Arábia Saudita e trabalhar no Al Tawan? Olha, Al Tawan, tu não sei se sabes, fica situado numa cidade que é Buraida, que é no meio da Arábia Saudita, ou seja, é deserto puro, aquilo é tudo areia. Tu tens cidades como Riad e Jeddah. Riad é uma grande cidade já, e Jeddah tem praia, tem mar, que para mim, que sou do Algarve, era uma coisa que eu ia-me facilitar muito a vida, mas em Buraida, não vou dizer que não, foram tempos difíceis. Hoje em dia, olho e adorei ter passado por essa experiência, porque vivi coisas diferentes e fez-me crescer, e foi uma experiência espetacular, mas na altura, quando lá estava, foi muito duro. Ainda por cima eu acabava de começava a namorar com a minha atual mulher, tínhamos 5 ou 6 meses de namoro, e arranquei para lá, ela não me podia visitar sequer porque não era casada comigo, e na altura, para entrar no país, só se fôssemos casados. Então tivemos vários desafios a nível pessoal que tivemos que ultrapassar, e tudo se faz e fez, mas foram tempos difíceis na Arábia, sim, sem dúvida. Só a nível pessoal, ou também a nível profissional? A nível profissional tivemos desafios, como é óbvio, e como estava a dizer, um bocadinho a nível do que é criar esta mentalidade profissional, e isso foi um desafio muito, muito interessante, porque percebemos claramente que chegar ao pé de um jogador árabe de impor não funciona. Pelo que eu estava a dizer exatamente, porque eles têm tudo de uma maneira muito fácil. Chegas lá e queres ir de frente chocar, não pegas. Chegas lá e dizes isto vai ser assim, não pega. Mas foi giro, porque deu para perceber que
mostrando-lhes o caminho de uma outra maneira, eles começaram a absorver e começaram a valorizar, e depois isso acabou por também, com os resultados que nós estávamos a ter, acabámos por ter um trabalho, e isso tudo ganha suporte, não é? Se tu começas a tentar criar determinados comportamentos, a equipa, os resultados aparecem, tudo dá suporte àquilo que tu estás a querer introduzir, os jogadores começam a perceber, não, realmente quando nós fazemos isto, nós estamos melhor preparados, estamos a ganhar mais vezes, tudo isso dá força àquilo que tu queres implementar, e isso foi um desafio muito giro. Eu vou-te dar um exemplo, por exemplo, uma das coisas que eu usava como um exemplo para dar aqui uma ideia do que é que era quando eu cheguei à Arábia Saudita. Era normalíssimo todos eles beberem refrigerantes, andarem sempre com latas de Pepsi, de não sei o que na mão, mas bebem aquilo como quem bebe água, tipo, e nós tentámos várias vezes dizer, olha, que isso não é bom, não sei o quê, tipo, e eles, mas a determinada altura comecei-lhes a tentar fazer ali um paralelismo, que era importante a hidratação, nós já controlávamos a hidratação dos jogadores lá, tínhamos um aparelho para fazer o controle da hidratação e tudo isso, e começámos a mostrar, vocês têm que beber mais água, têm que beber mais líquidos que não sei o quê, que tenham mais minerais, mais sais, para vos ajudar a não ter câimbras, a recuperarem mais rápido. E vocês é assim, vocês quando bebem isto, vocês estão a pôr benzina nos vossos motores, vocês são uns aviões. Quando vocês metem estas bebidas, vocês estão a pôr gasóleo. Então, a vossa benzina é esta, isto é o gasóleo. E eles começavam a brincar com aquilo, e eu lembro-me um dia ou outro que eu ia passar na rua, via um jogador e via uma lata, e os gajos viam, metiam-se comigo, é prova, coach, diesel, não sei o quê. Mas não mudavam. Não, eles foram mudando, mas tipo, já não era, deixou de ser se calhar aquela, com aquele hábito, com aquela frequência, mas depois foi giro, e esta maneira de levarmos as coisas com um bocadinho de brincadeira, que eles foram mudando os seus comportamentos e começaram a valorizar mais esse tipo de alterações. E choque cultural? Tiveste alguma história gira a nível daquilo que encontraste, daquilo que é a tua maneira de estar? Sim, choque cultural, uma das coisas que mais me assustou um bocadinho foi quando estava no treino e começam a ouvir os barulhos para as rezas, tipo, estás no treino, tens uma igreja mesmo ao lado, uma mesquita mesmo ao lado, e aquilo entra assim em alta voz, que é a hora da reza e tal, e foi uma coisa que eu disse, fogo, isto é que só vês nos filmes quando ouves aquilo e não sei o que, parece que vai chegar alguém e vai começar a dar tiros, e esse foi assim os primeiros choques, tipo, pronto, depois que habituas-te e nunca mais ligas. Eles param o treino para... Normalmente o treino é feito em função da hora da reza, tentamos fazer mais tarde, mas muitas das vezes acontecia que ouvíamos aquele barulho das mesquitas e ao princípio pronto, causou assim algum stress, porque não estavas habituado e não sei o quê, mas depois pronto, habituaste e depois a nível cultural assim, que é que a comida, bom, comi coisas que nunca tinha comido, camelo por exemplo, não é? Tipo, eles comem muito camelo, e é ótimo, da maneira como eles cozinham aquilo é ótimo. Comem com as mãos, né? E olha, isso foi uma coisa que primeira vez que te sentas à mesa assim com todos, ou num jantar que eles te convidam para ir para as tendas deles e não sei o quê, e te sentas no chão com eles, comes sentado, e começas a ver toda a gente a comer com as mãos e não tens talheres, e tu dizes assim, vai ter que ser também, não é? Vai ter que ser, isso ao princípio, pronto, fazia assim um bocadinho de confusão, e não só tu a comer, mas vê-los a comer assim também, percebes? E eles com uma facilidade, aquilo tudo, mas sim, sem dúvida. Ou seja, há também uma ideia muito ocidental, pejorativo, se calhar, daquilo que é, ou daquilo que são as pessoas na Arábia Saudita. Sim. Pensas que sim? Sim, eu pelo menos tinha essa ideia antes de ir para lá, tipo, só associava aquilo a terror. E as pessoas não são assim, quer dizer, não podemos julgar toda a gente por algumas coisas que se ouvem, por algumas coisas que se fazem por minorias, ou não é, tipo, aquela realidade em que eu vivia numa das zonas, Buraida era uma das zonas mais conservadoras da Arábia Saudita, ou seja, tu vais a Jeddah e ainda vês, se calhar, mulheres na altura sentarem com a burca e não sei o quê, e na minha cidade não vias, era literalmente todas as mulheres, não havia, aquela cidade era tipo conservadorismo máximo ali, não havia abébias ali. Pois, diz-me uma coisa, e
O Ramadão influenciava de alguma forma aquilo que era a preparação física, a maneira como tu projetavas as ativações e os treinos? Tínhamos que ajudar essencialmente a ajustar os horários, os horários dos treinos às horas que de acordo com o Ramadão. Sim, há sempre ajustes que têm que se fazer, mas eles também já estão relativamente habituados a isso, não é? Uma coisa que já fazem desde que nasceram. Sim. E pronto, há sempre alguns ajustes que têm que se fazer, mas nada que não se conseguisse resolver. Diz-me aqui duas perguntas. Agora mais aqui a ver também com a parte do agenciamento. O jogador saudita é disponível ou está disponível para abordar outros campeonatos? Tem convidado para abordar outros campeonatos, nomeadamente o português, o espanhol, o italiano? Ou eles próprios também não querem muito sair daquela realidade? Há mercado no futebol saudita a nível de jogadores. E a outra questão foi muito polémica na altura, foi na pré-época, quando o Al Nassr jogou com o Benfica, e o Cristiano Ronaldo disse que a Liga Saudita hoje se calhar seria, eu penso que ele disse se calhar, disse que era melhor que a portuguesa. Eu sei que já lá não estás há algum tempo, mas com certeza acompanhas algumas coisas. Qual é o teu ponto de vista da qualidade do futebol saudita e da Liga Árabe e dos jogadores? Porque tenho ideia também, se calhar, que eles próprios também não querem muito sair da Arábia Saudita. Houve uma altura, muito antes deste tempo, que ainda se tentou trazer jogadores para, lembro-me, em Espanha, havia ali mais ligação direta com o mundo árabe e tentou-se trazer jogadores da Arábia Saudita mas a verdade é que nunca se afirmaram assim muito pelo menos no mercado europeu, e eu também acredito muito, assim, houve alguns que se calhar tentaram vir para tentar ter o sonho do futebol europeu, não é? Agora, o jogador saudita tem qualidade, é um jogador que tem qualidade, são jogadores intensos, mas também há uma coisa, não é? O jogador também, a nível financeiro, quem é que vai sair da Arábia Saudita para ir para um país onde se calhar vai ganhar muito menos, né? Até chegar se calhar a um patamar, a uma liga inglesa, onde se calhar já conseguem equiparar ou ter salários muito altos, até lá chegarem, não é? Tem que se calhar passar por campeonatos onde vão ganhar muito menos dinheiro, e se calhar o jogador saudita também não teve para aí virado, não é? Porque há uma discrepância muito grande do que é que um jogador ganhava lá para vir ganhar para um campeonato aqui em Portugal, por exemplo. É muito diferente. Já era na altura. Ou seja, eles próprios não estão muito receptivos a sair, não é? Talvez com vontade, imagino, de aquela ambição de experimentar outras coisas. Exatamente, sim, mas depois, e realmente também os que vieram, não houve assim alguém que se conseguisse afirmar muito, não é? Tipo, ou pelo menos assim com notoriedade, mas eu acho que sim, acho que é difícil convencê-los a quererem vir também para aqui, aqueles que tenham mais qualidade ou que sejam melhores. Até porque eu lembro que, tirando se calhar a Coreia do Sul, os melhores resultados, houve o Irão também com bons resultados, mas a Arábia Saudita teve bons resultados em mundiais também com algumas seleções, nomeadamente a 94 e por aí fora. Tenho essa lembrança, mas não me respondeste à qualidade da Liga Saudita. A qualidade da é Liga comparável? Assim, ok, tem aqueles craques todos, mas... É que agora mudou tudo, não é? A Liga agora realmente tem o Cristiano diz isso porque já está lá com uma série de jogadores que não estavam há uns anos atrás, não é? E isso faz toda a diferença. Eu acredito que a Liga Saudita melhorou, vejo, não é? Melhorou significativamente, quer dizer, as equipas hoje em dia estão muito apetrechadas com jogadores, e não é só aquele jogador que não foi para lá só jogadores em fim de contrato, não é? Foram buscar jogadores, alguns mais velhos, mas não foram todos. Há lá muito jogador que já foi, e estes próprios países ali, daquelas zonas ali, hoje em dia já começaram a investir em jogadores também mais novos, que antigamente só queriam jogadores de nome ou assim mais reconhecidos. Hoje em dia já vão buscar jogadores bem mais jovens para este mercado, ou seja, há uma mudança clara de mentalidade para potenciar as ligas. Mas surpreende a aposta que eles fizeram, ou era algo que já vinha sendo falado? Desta forma, não posso, assim, desta forma surpreende. Nunca pensei que eles conseguissem, nunca passou pela cabeça que eles quisessem fazer este tipo de investimento. Que têm capacidades, sei que têm, mas surpreendeu, sem dúvida. Ora, como é que foi a transição para a Inglaterra? Tu vais da Arábia Saudita para a Inglaterra. Vais primeiro para o Banyas? Sim, vou ao Banyas, mas ainda volto ao Al Town e só depois é que vou para a Inglaterra. Há diferença entre os países? Há muita diferença. O futebol é muito diferente. A Arábia Saudita tem muito mais qualidade, muito mais competitivo. Estás a falar dos Emirados, não é? Era os Emirados e a Arábia Saudita. O Banyas era nos Emirados, em Abu Dhabi.
E há muita diferença, sim, muita diferença. O campeonato na Arábia Saudita, já na altura, Sim. era muito mais competitivo, os jogadores com muito mais qualidade, sim. E depois vais para a Inglaterra. Como é que aconteceu esta ida para o Wolverhampton, para o Championship? Exatamente, o Wolverhampton estava na altura no Championship e tive o convite do preparador físico, que era o António Dias, que era um colega meu, já éramos amigos há vários anos, fomos sempre acompanhando o trabalho um do outro e foi uma altura proporcionou-se. O António queria alguém com a minha experiência, com as minhas valências, e disse: João, gostava que viesses acompanhar-nos e neste projeto, e eu já tinha a ambição de querer ir para um nível assim, e foi perfeito, acabou por ser a simbiose perfeita ali. Pergunto se é a nível profissional, se tu tens a necessidade aqui, se tiveste aqui a necessidade, não digo de reinventar, mas de certa forma pensaste, agora tenho que dar aqui, ou já estavas nesse patamar. O que me quer dizer é, vou ter que dar aqui um patamar, vou dar um patamar acima, tenho que dar aqui um boostzito para até a tua formação, sim. para estar ao nível, ou já estavas nesse patamar? Não, a minha evolução, eu sou adepto de estar a fazer formação constantemente, paralelo, sempre fiz isso. Eu estava na Arábia Saudita e estava constantemente a fazer formação, fui conhecendo diferentes especialistas em diferentes áreas em toda a parte do mundo, hoje em dia com as redes sociais e com a internet, e fui sempre tentando perceber o que é que este especialista nesta área está a fazer, porquê, nesta modalidade, porquê, e fiz sempre muita mentoria individual, porque como estava nos clubes e estava fora, não podia vir a cursos, não podia vir a assistir a palestras, não podia. Então uma das estratégias que eu fui fazendo foi sempre, nas férias, sempre que acabava um campeonato, 15 dias era dedicado sempre a formação, tipo, tentava ir a algum lado, se conseguia, marcava sempre com algum especialista em diferentes áreas, e isso ajudou-me muito a estar mais preparado para quando cheguei lá. E durante o tempo que estive lá, aprendi muito com os meus colegas e também continuei no mesmo processo, continuei sempre à procura de fazer e continuar a fazer a formação constante com diferentes pessoas em diferentes áreas, e isso acho que ajudou-me muito a conseguir dar sempre uma resposta ao nível daquilo que a competição e que os jogadores iam exigindo. Então diz-me, o tipo de futebol, não é? O tipo de futebol, o clima, o número imenso de jogos do Championship, de imensa competitividade, porque são muitas as equipas que têm o objetivo de subir e depois a meio começam a ter o objetivo de não descer. É diferente, o plano de trabalho é diferente. Quais foram os desafios que tu encontraste? Vais como preparador físico? Ou recuperador? Como recuperador. É assim, há imensas... Nós temos que olhar sempre quem é que temos à nossa frente e o que é que temos que... E os desafios que nós temos, não é? Tipo, eu não posso... E cada jogador é um jogador. Nós temos que dar determinados estímulos a um jogador e temos que dar determinados estímulos a outro, não é? Não podemos dar a mesma receita a todos, não funciona assim. Por exemplo, nós tínhamos jogadores com características completamente diferentes. Nós temos um Adama Traoré na nossa equipa, que é um jogador com características diferenciadas, e não podemos dar o mesmo estímulo a ele que damos a outro, não é? Tipo, cada jogador é um jogador, e tudo isso influencia muito as exigências que a competição tem e a maneira como vamos encarar. Por isso tentamos sempre individualizar um bocadinho essa preparação para cada atleta. Há sempre, claro que há um trabalho sempre geral, não é? Tipo, mas é fundamental, tipo, pegarmos sempre nos aspectos individuais do jogador, nas características dos jogadores, e tentar dar-lhes aquilo que realmente faz mais sentido para cada um deles. Corrijo-me se eu estou errado, mas o vosso trabalho da prevenção de lesões foi também, de certa forma, referenciado, ou não? No Wolverhampton? Sim, nós até chegámos a ganhar prémios de performance na Inglaterra, atribuíram-nos ao departamento médico, ao departamento de performance. Conseguimos, realmente houve ali os primeiros 2-3 anos foram muito significativos nesse sentido. Tivemos um número de lesões muito baixo, e isso foi espetacular para nós, porque acima de tudo não é um trabalho só nosso. Eu costumo dizer, como disse logo no início da entrevista, tipo, é um trabalho de muita sinergia, muita comunicação entre todas as áreas, entre todos os departamentos, e isso levou a que conseguíssemos ter esses resultados que foram espetaculares, sem dúvida. Diz-me uma coisa, tu acompanhaste de perto a lesão do Raul? Estavas do Jiménez?
Sim, sim. Epá, a lesão do Raul foi... Quais são, eu penso que temos aí a foto. Quais são as tuas memórias Olha, desse momento? O David Luiz... é assim, eu vou-te ser sincero, este foi dos momentos mais arrepiantes que eu já vivi, porque nesta altura, isto era pleno Covid, Sim. e não havia ninguém nos estádios. A cabeçada do David Luiz no Raul, pá, eu lembro-me de estar no estádio e parecia que tinha ouvido um coco a rachar. Estás, quando deixas cair um coco no chão e aquilo parte-se tudo, foi a sensação. Ouviu-se um barulho, pá, que foi altamente arrepiante, e isso foi mesmo um momento de stress e de preocupação, porque assustou muito mesmo ouvir aquilo. E pronto, e depois eu acompanhei muito a parte da reabilitação do Raul. Eu fiz bastantes trabalhos com ele, mas ele chegou, lembro-me uma das imagens que eu tenho, foi quando ele já, a primeira vez, ele foi fazendo algum trabalho de clínica, né, dentro do clube, de muito trabalho, aliás, mas lembro-me da primeira vez que ele foi ao campo, não foi comigo, foi para dar tipo uma volta ao campo, e ele ficava tonto, tipo, dava uma volta ao campo e tinha que parar, era só, o exercício que ele podia fazer era só aquilo. E hoje em dia vê-lo a competir outra vez ao mais alto nível é uma alegria espetacular, e ainda falo com ele hoje em dia, e tem para além de um craque, um grande jogador, é um ser humano incrível, e porque na altura havia muitas dúvidas, como é que vai ser, não é, quando o Raul vier, como é que vai estar, como é que não... Muita gente máscara, as lonas a tapar as... Exatamente, ele teve uma sorte enorme, apesar deste infortúnio, ele teve uma sorte muito grande, se não estou em erro, nós estávamos a jogar aqui no estádio do Arsenal, e ele sai do estádio de ambulância, e o hospital mais próximo era um dos hospitais com um especialista, ou com o maior número de especialistas em área, em crânio e cérebro. Então ele foi logo recebido e foi logo tratado por os melhores ali da zona, e isso foi, para ele, acho que foi fundamental, porque aqueles momentos iniciais logo a seguir ao acidente, Estavas no campo? Estava no campo. Sim. Era o que eu estava a dizer, quando tu estavas no campo e ouviste aquele choque, parecia mesmo, opá, o rachar da cabeça dele, ouviu-se que parecia um coco a rachar, foi horrível, tipo, o silêncio do estádio, não ouvi ninguém, pá, só ouvi, foi... Só via-se tudo naquela altura. Eu estava ali no campo, eu estava ali na zona dos médicos e tudo isso, e foi mesmo... Temeu-se o pior? Sim. Foi horrível. Aquele barulho foi uma coisa, quando tens um choque e não sei o que, vês que os jogadores ficam ali mal, desmaiam e tal, mas aquele barulho disse, isto não foi coisa boa aqui. Foi a situação mais complicada que tu tiveste? Sim, claramente. Para mim foi um momento que eu temi mais que aconteça mais alguma coisa com o jogador, foi essa coisa com o Raul. Eu calculo que o Raul, está aqui esta foto, o grande problema do Raul, se calhar seria mesmo era o psicológico, depois de recuperar, não é? Fisicamente, seria o psicológico, a confiança. Sim, o medo, não é? De voltar a cabecear a bola. E ele foi um leão. O Raul foi claramente um leão. Ele ultrapassou isto de uma forma completamente... Parece que nunca lhe aconteceu nada. E vê-se que ele hoje a competir, e a maneira como ele disputa as bolas, ele não tem medo, ele perdeu completamente, ele ultrapassou isso de uma forma espetacular. É um exemplo, o Raul é um exemplo nisso para tudo. Um exemplo de força. De força e de superação, sem dúvida, porque ele olha-se para ele e não tem... a jogar, e aquilo foi uma coisa que ele... Como se não tivesse acontecido nada. Foi incrível. De facto, o capacete que eles têm, né? Ele agora já não joga um capacete, agora joga só uma fita com uma proteção mais naquela zona. Mas é incrível como isso acaba por, de certa forma, dar-lhes aquele conforto, aquela pequena segurança que eles precisam para desempenharem. Eu acho que ele na altura odiava usar aquilo. Eu mesmo lembro-me nos treinos, ele andava com uma coisa na cabeça e ele só queria tirar aquilo da cabeça. Não quero isto, não preciso disto e não sei o quê, mas havia os cuidados que tinham que ser mantidos, mas eu também acredito que esses capacetes acabam por, se calhar com ele não foi tanto, mas com a maioria dos jogadores. O Jé, por exemplo, só jogava com aquilo. Com aquilo, e aquilo tinha que lhes dar alguma segurança e algum conforto, né? Saberem que têm aquilo, de alguma forma estão mais protegidos, não é? Tipo, mas ele, ainda por cima, o Raul é um jogador que joga bem de cabeça e adora jogar de cabeça. E vai com tudo, a todas as bolas. E vai com tudo, todas as bolas, e foi um leão, a maneira como ele ultrapassou isto. Olha, diz uma coisa, muitas amizades feitas na recuperação física? Sim, sem dúvida. Principalmente nas lesões que são assim mais duradouras,
acaba-se por... Nós vivemos tudo o que o jogador está a viver naquele momento, não, os desabafos, há uma partilha enorme do que é a vida, o passar por aquele momento, e nós temos ali um papel também bastante importante no processo do jogador. Vais voltar e vais acreditar, vais estar melhor, e todo esse processo, e acaba-se por criar relações com alguma intimidade, que é, para mim foi uma das coisas mais giras que esse trabalho me foi dando até hoje, e essa ligação e esse contacto de confiança também com os jogadores. Ora, como foi trabalhar com o Nuno Espírito Santo? É um desafio? Um desafio no bom sentido, não é no mau sentido. Sim, não é aqui qualquer juízo de valor. Eu estou muito grato ao Nuno pela oportunidade que ele me deu para trabalhar naquele projeto, e acho que teve muito mérito naquilo que conseguiu, e há de conseguir agora neste novo projeto também. Foi uma experiência que ele me deu, e eu estou muito agradecido a isso. Foi espetacular aquilo que nós conseguimos conquistar. Acho que chegar a um clube e no primeiro ano conseguirmos chegar à Premier, e nos 2 anos seguintes 2 vezes apurados para a Liga Europa em 7º lugar, acho que foi um trabalho espetacular, e ele tem todo o mérito nas pessoas que conseguiu juntar e reunir e levar a bom porto essa equipa e os jogadores, e a maneira como o que criámos ali, a família que se criou ali. Acho que foi fundamental, e foi um treinador muito exigente, não? Sem dúvida, sim, mas também só não assim. É a única maneira de estar no futebol, não é? Tem que ser essa, não é? Sim, senão não se consegue, senão os resultados ficam para trás. Olha, qual foi a maior aprendizagem que trouxeste da Premier League? Boa pergunta. Maior aprendizagem. Eu acho que uma das coisas que a Premier League mostra é que não dá para facilitar. Todos os detalhes são muito importantes, e se tu descuras alguma coisa, a competição não te perdoa. Tipo, alguma coisa que falha, ou que tu não estás a trabalhar tão bem, ou que não estás a fazer, a própria competição em si, há tanta qualidade, é tudo tão bom que se não consegues ir ao detalhe e a todos os pormenores, a competição acaba por mostrar isso e dizer-te que não é suficiente. Não te podes encostar no sucesso. Não dá. Porque todos os dias há pessoas a quererem fazer mais e melhor que tu, e essa exigência obriga-te também a que tu dês ao pedal e que cresças também, porque caso contrário a competição atropela-te. Eu, por exemplo, lembro-me no Championship, era muito interessante. Nós estávamos em primeiro lugar, mas havia sempre aquela stress. Havia uma equipa que estava ali em segundo contigo, que de repente caía, mas já tinhas outra à terceira, já vinha ali equipas, parece que estão sempre equipas atrás de ti a galgar, e tu dizes assim, pá, não caem, tipo, cai, mas depois já vem outro, cai, já vem outro. Pá, tu não podes, tu tens que manter o teu nível sempre em altas, porque se tu facilitas um bocadinho, pá, já estão ali, mesmo aquela equipa que estava em segundo lugar, que era aquelas pessoas, este gajo vai ser até ao fim. Pô, amor, os gajos de repente cai, mas já tens ali o terceiro, depois o terceiro cai, depois já vem o que estava em quarto, já passa para segundo, e aquilo está sempre ali a galgar. É uma sensação de, parece que a corrida não acaba. Pá, quando acabámos a época do Championship, eu acabei exausto, tipo, acabei a época e disse assim, pô, isto realmente é o que a malta dizia, que isto é um campeão, e é uma liga inacreditável. É mais apaixonante que a Premier League? Não, sabes? É mais apaixonante, mas é muito, muito interessante, e é muito estimulante, porque é o que eu estou a dizer, esta sensação de parece que não acaba. Sim. São muitas equipas candidatas, são muitas equipas a conseguir. Muito jogo decisivo. Exatamente. Então o que é que te fez regressar a Portugal? À Liga Portuguesa? Olha, foi fácil? Ou foi um choque de realidade? Não, eu também já vivi há 8 anos fora, e então, sim, sem dúvida que já havia alguma saudade de voltar aqui à família, ao país, a tudo. E depois foi o que se proporcionou. Lá está, a carreira vai sendo assim, a vida vai sendo assim. O projeto no Wolverhampton tinha acabado, na altura o Nuno não sabia o que é que ia fazer, e ficámos todos assim um bocadinho bem, cada um vai se calhar seguir as suas vidas, e depois apareceu o convite de ir com o Mr. Rui Silva para ir para o Famalicão, e eu, como qualquer outro projeto, abracei, e tentar fazer sempre o melhor possível também. Pode-se falar de projetos em Portugal, no sentido de tudo, eu percebo o que é que tu queres dizer, é um projeto mas o projeto, por exemplo, o Nuno tinha no Wolverhampton, tinha o projeto, e acredito que terá hoje outro projeto no Nottingham Forest, outros objetivos, e provavelmente vai ter tempo
A não ser que seja uma desgraça, o que eu duvido muito, até pelos resultados que tem tido já no início. Sim. Mas eu quando digo projeto, em Portugal dá-se tempo para os projetos. Tem a ver com a cultura, tem a ver com os presidentes, tem a ver com a direção desportiva. Não sei, eu acho que isso é um bocadinho global em todo o lado. Se não houver resultados, isso o projeto eu acho que é muito relativo. Pode haver sempre uma ideia de projeto, mas quer dizer, o projeto, ok, nós queremos que fiques aqui, gostamos dessa tua ideia, mas se os resultados não aparecerem nos primeiros tempos, talvez em Inglaterra hajam alguns clubes, se calhar, por exemplo, vejo o Arsenal apostar muito assim, dar tempo aos treinadores, tipo, lembro do Arteta, se calhar no princípio não teve assim grandes resultados e tem-se aguentado, e os últimos anos é que tem sido bem mais O Wenger teve anos e anos, não é? Assim, tipo, talvez alguns clubes, mas de uma forma geral os projetos estão sempre muito comprometidos pelos resultados. Faz parte do jogo. Eu acho que sim. É por aí. Sim. Ora, quais foram os maiores bichos de trabalho físico que encontraste? Aqueles que tu até tinhas de dizer, para lá um bocadinho que já estás a trabalhar a mais. O Adama Traoré foi o jogador mais diferenciado nesse aspecto que passou pelas mãos, não é? Tipo, é um jogador com características muito, muito diferentes de qualquer jogador que já trabalhei e foi uma experiência espetacular porque ele realmente tem qualidades físicas muito acima da média, e é engraçado porque é um jogador que não é um jogador que gosta de trabalhar, que trabalha, mas toda a gente, quando eu trabalhava lá, dizia, como é que ele é, como é que é o trabalho dele no ginásio. É um jogador que não valoriza muito trabalho de querer ficar maior e de peso e alto. Eu nunca ouvi levantar um peso no ginásio, por exemplo, tipo, por ele próprio, a não ser algum trabalho específico. Nós dizemos, olha, tens que fazer isto assim ou assim, mas vê-lo a pegar num halter ou numa barra para fazer um press de peito ou uma coisa assim, nunca ouvi fazer. Em 4 anos de trabalho com ele. Por isso as pessoas têm muito esta mentalidade, o Adama deve levantar montes de peso, aquele capaz que ele tem, aquela força, ele deve, e eu por acaso nunca não coincido com aquilo. Pá, tem uma componente ali dele, é um jogador de trabalho e faz muito trabalho de força realmente, mas não neste sentido de hipertrofia e de ficar maior e tudo isso, mas ele impressionava ao vivo a trabalhar, e a maneira como ele conseguia correr e acelerar, a aceleração dele era uma coisa... Como é que eu ia dizer? O ginásio é fundamental, o trabalho de ginásio é fundamental para a otimização da performance. Costuma-se dizer, por exemplo, imagina, há este senso popular, né, que é o Messi é talento e o Ronaldo é que trabalha muito, né? E tu olhas para o corpo se calhar olhas para o corpo do Ronaldo, muito trabalhado, do Messi se calhar ele não faz por mostrar que tem o corpo também trabalhado, mas é fundamental esse trabalho de ginásio. Depende do jogador, do corpo, da anatomia do jogador. Como é que vês isso? Eu vejo de duas formas, que é, há aqui conceitos que eu acho que às vezes confundem um bocadinho as pessoas. Confunde-se muito o trabalho de ginásio com o trabalho de hipertrofia, e isso são duas coisas que podem ser completamente distintas, não é? O trabalho de hipertrofia é o trabalho realmente de uma pessoa ficar maior, crescer, o músculo, muito massa muscular, é um bocadinho o conceito do culturismo e do halterofilismo, não é? Tipo, mais do culturismo, fazer muito trabalho de força para mas se olharmos para o Adama Traoré é o que parece. É, porque realmente, mas também, pronto, há componentes que nós não controlamos, e cada pessoa, cada atleta é um atleta, e há jogadores que têm uma facilidade enorme, fazem qualquer coisinha e realmente aquilo explode e ficam com volumes muito maiores. Mas eu sou defensor do trabalho de ginásio. Acho que há coisas no ginásio que são fundamentais não só para a melhoria da performance, como também da prevenção de lesões. Sim. Aliás, eu acho que as duas coisas estão muito, muito próximas. Não consigo, sinceramente, dissociar muito, porque uma influencia diretamente a outra. E para mim o trabalho de ginásio nesse aspecto é muito... Agora, às vezes as pessoas confundem quando se diz, ele tem que fazer trabalho de ginásio, e acham que tem que ir para as máquinas e tem que ir para os pesos e fazer cargas altas e fazer isto, porque isso é que lhe vai fazer... E há treinadores que não gostam disso, porque acham que os jogadores não ficam mais lentos e ficam mais... E então... e é verdade? Não é bem verdade, porque é assim... Vamos entrar aqui depois em isso é outro mundo, né? É outro mundo. É tentar convencer o treinador de que uma coisa é uma coisa. Exatamente, é um bocadinho por aí. Eu não queria entrar tanto por aí, porque são coisas mais técnicas e que se calhar não fazem sentido, mas acho que o importante era explicar que realmente não associar, quando se fala em trabalho de ginásio, no ginásio não se faz só isso. Há muito tipo de trabalho que se pode fazer que não tem a ver só com hipertrofia e crescimento da massa muscular e ficar maiores. E é isso que eu isso não defendo tanto, se calhar para um jogador de futebol, mas defendo que tem que há muito trabalho de ginásio que tem que ser feito, e trabalho de força também tem que ser feito, que pode ajudar
ajudar muito no jogador nas duas vertentes, tanto na melhoria da performance como na prevenção de lesões. Bem, já estamos para lá do tempo, mas eu quero perguntar, agora fomos para um caminho que eu até acho interessante. Duas coisas. Existe cobrança dos treinadores na componente da preparação física, se a equipa não está a render fisicamente, se os treinadores cobram, se isso é um trabalho conjunto no planeamento daquilo que é a preparação com os treinadores, e se de alguma forma também há cobrança naquela recuperação mais lenta dos jogadores. O treinador é chato. A primeira parte, a primeira pergunta, eu acho que essa cobrança tem que ser feita de uma forma sempre em conjunto, porque depende de tudo como as coisas são feitas, não é? Se o treinador tem uma pessoa da parte da área física e só quer entregar isso dessa pessoa e que ele é que fica responsável, se calhar vai haver uma cobrança muito mais direta nesse sentido. Se forem pessoas que gostam de integrar muito mais os processos, se calhar não vai haver essa cobrança, porque os processos estão muito misturados, é tudo feito em conjunto, há uma coisa muito mais trabalhada em conjunto, por isso essa cobrança tem que ser, não pode ser, dispersa por toda a gente, porque toda a gente está envolvida no processo de trabalho. Não há um trabalho isolado só de condição física e um trabalho isolado só de futebol. As duas coisas estão muito interligadas. Quando as coisas são mais separadas à nascença, se calhar essa cobrança pode fazer mais sentido e se calhar é mais evidente. Em relação à segunda parte, que era a recuperação o treinador quer sempre o jogador para ontem, não é? Tipo, essa pressão é sempre constante, claro. Já vai ao treino, já vai treinar. Ou quando os vê a treinar, então, mas ele já faz isso, porque é que não sei? Essa questão, isso os treinadores têm sempre essa, quanto mais cedo eles puderem vir, melhor. Isso temos que saber lidar e ter a capacidade de, às vezes parece que eles já estão... E aí tens o treinador e o jogador a chatear-te, em ponto rebuçado, a dizer, já está mesmo, e nós sentimos que ainda ali é outra coisa que se calhar aumenta muito o risco, e é melhor temos mais alguma paciência e temos de conseguir pôr ali um travão, que nem sempre é fácil, porque nós também não queremos desagradar os treinadores, não queremos ir chocar com os treinadores, mas também não podemos pôr em xeque a recuperação do jogador, e aí é um papel às vezes, mas há treinadores que também são mais, na maioria gostam sempre de acelerar um bocadinho, ou tentar puxar um bocadinho, mas também há outros que são mais relaxados e conseguem. Eu acho que isto é uma coisa também que está a ir avançando com o tempo. As pessoas também têm uma consciência de cada vez mais das... Os treinadores são mais multidisciplinares, não é? Exatamente. Uma abertura maior ao conhecimento. Sim. Uma última questão, tinha aqui muito mais, mas vamos terminar com esta. Quais são as tuas principais vitórias? O que é que era para ti? Neste momento estás com outro projeto. Troféus, a não existência de lesões, rendimento esportivo, a grande vitória. Resume-se tudo no final, que é vencer o objetivo de subir divisão, o objetivo da Europa, ou para ti o não haver lesões é igualmente importante? Como é que é? Não, eu falo pessoalmente, para mim não haver lesões é um tema bastante importante, ou seja, para mim, principalmente quando estava como recuperador e quando tu vens de, tipo, jogadores que vêm de lesão de algum tempo e voltam ao ativo. Eu lembro, por exemplo, houve uma altura que na altura era o Boli, que tinha-se lesionado tinha feito uma fratura no tornozelo e ficou parado de cerca de 3 meses, e quando voltou voltou logo no jogo contra o Manchester United em Old Trafford, e eu lembro, o jogo já não me lembro do resultado, para ser sincero, não sei se empatámos ou igual, ou já não tenho a certeza, mas eu estava tão preocupado que a lesão que ele tinha tido era grave e era um jogo logo assim de uma exigência brutal para ele, e ele jogou os 90 minutos e eu, quando acabei o jogo, senti-me assim, fogo, isto correu bem, quase, não ganhámos o jogo, mas ganhámos o jogador, tipo, e então não posso dizer que não vibrava muito quando isso acontecia, porque pronto, está ali muito trabalho em jogo e está ali muita... era um jogador na altura também muito importante para nós, e ele ter voltado e jogado e sentir-se, tipo, quase não se notou que ele tinha vindo de uma lesão, isso sem dúvida que conta como uma vitória, mas obviamente que as vitórias da equipa têm um boost em nós e na adrenalina que é inexplicável. É para isso que todos trabalham. Ora, foi algo que tu abdicaste agora para este novo projeto, Lapa Football Management, é o novo projeto do João Lapa, que também é autor, também és autor, já sim, com parceria. Eu não considero assim um autor, foi mais um convite para participar num livro. No livro. Sim. A dieta que resulta. Era porque eu fiz a parte que correspondia ao exercício, arranjámos ali um plano que nós achávamos que era tentar
facilitar um bocadinho a vida às pessoas, de pessoas que não gostam de treinar. O método de treino que eu tinha proposto, que eu propus, era um método de treino mais fácil, mas também com resultados a nível de trabalho de força, que não obrigava as pessoas a ir com tanta frequência a treinar, para quem não gosta de treinar. E então criámos aí, foi uma parceria com um colega da pós-graduação de nutrição. Ele é nutricionista e na altura já tinha escrito bastantes livros, e tentámos fazer uma coisa em conjunto. Um homem de 1000 ofícios, também velejador, algo que pode ficar a saber, quem sabe, noutra entrevista, noutra ocasião. Ora, João, muito obrigado por estar aqui connosco no Final Cut. Muito obrigado também, assim já sabe, se gostou, é clicar aí no like, pode subscrever o nosso canal no YouTube, também estamos no Spotify e ainda nas várias redes sociais. Despeço-me, até à próxima.